Esta sequência vai ser dedicada à métrica. Vamos percorrer as noções de estrofe, verso, ritmo e metro. Vamos distinguir a sílaba gramatical da sílaba métrica. Vamos ver como é que se fazem as escansões dos versos. Vamos ver o que é isso de acento rítmico e qual a expressividade da métrica. Portanto, comecemos pela estrofe. A estrofe é um conjunto de versos com sentido completo, geralmente. Uma estrofe pode ser composta apenas por um verso. Quando isso acontece, esse verso tem a designação de monóstico. É o nome que se dá a uma estrofe com apenas um verso. Mas pronto, tirando essa situação, todas as outras estrofes são compostas por 2 ou mais versos. Uma estrofe de 2 versos é um dístico, ou parelha. Uma estrofe de 3 versos é um terceto. De 4 versos é uma quadra. A quintilha é uma estrofe de 5 versos. A sextilha é uma estrofe de 6 versos. A oitava tem 8 versos e a 10ª tem 10 versos. As estrofes de 7 e 9 versos têm essa designação muito prosaica, que diz diretamente o número de versos, sem qualquer rodeio, se é que posso exprimir-me desta maneira. E as estrofes, ainda, antes de avançar, as estrofes que têm mais de 10 versos são estrofes irregulares. A seguir importa dizer ou recordar que a linha de um poema é um verso, portanto designamos versos, as linhas dos poemas, e que o verso obedece a determinadas normas de ritmo. O ritmo é constituído por uma cadência que resulta da alternância harmónica entre sílabas acentuadas e sílabas átonas. Por fim, o metro é a medida poética que regula a quantidade e a localização das sílabas acentuadas e átonas. O metro é constituído por sílabas métricas e acentos rítmicos. E estes 2 conceitos é o que vamos passar a explicar. Comecemos então pela sílaba métrica. Antes de falarmos de sílaba métrica, temos de falar de sílabas gramaticais. Está bem? Não há sílabas métricas sem sílabas gramaticais. Portanto, as sílabas gramaticais são as sílabas que compõem as palavras. Ou de outra maneira, as palavras dividem-se em sílabas gramaticais. Mas os versos dividem-se em sílabas métricas. Portanto, as palavras dividem-se em sílabas gramaticais, os versos dividem-se em sílabas métricas. A contagem de sílabas no verso é um pouco diferente da contagem das sílabas gramaticais, porque se baseia nos sons que o ouvido capta, os quais nem sempre correspondem a cada palavra. Abro aqui um parênteses, basta para isto comparar a pronúncia do português europeu com a pronúncia do português americano. Os brasileiros abrem muito mais as sílabas do que os portugueses, o que facilita a aprendizagem do português a estrangeiros quando eles optam pela variante brasileira. Está bem? E quando nós fazemos então a contagem das sílabas métricas, é verdade que esta característica do português europeu às vezes ajuda uns, complica a vida de outros, porque nós não somos muito sensíveis. Enfim, nós não fazemos esta distinção, nós falamos e quando falamos quase que não nos ouvimos ou não prestamos atenção e não temos uma determinada sensibilidade que o estrangeiro mais depressa vai ter. Portanto, esta fusão das sílabas às vezes impede-nos de as identificar. Vejamos então, que nome se dá a esta contagem das sílabas métricas? A contagem das sílabas gramaticais não tem nenhum nome especial, mas a contagem das sílabas métricas designa-se por escansão. A grande maioria das sílabas métricas coincide com as sílabas gramaticais, mas
há algo que não podemos esquecer e que é capital para podermos fazer um bom trabalho de escansão. É ter em conta que só se contam as sílabas até à sílaba tónica da última palavra do verso. Quando fazemos a escansão dos versos, só vamos até à sílaba tónica da última palavra desse verso. E costuma fazer-se a elisão da vogal átona final de palavra quando a palavra seguinte começa por vogal. São duas regras ou dois aspectos que não podemos esquecer e que vemos melhor quando pegamos em exemplos concretos. Temos aqui um poema de Manuel Alegre, de Lisboa ainda, poema que foi usado também na sequência sobre a rima. E quando olhamos para estes 14 versos que compõem o poema, vemos que as sílabas foram então separadas por barras oblíquas. Vemos também, assim, muito rapidamente, que de facto parece que estivemos foi a identificar as sílabas gramaticais, porque de facto há uma grande coincidência, tal como acabou de ser dito. Vemos destacada a vermelho a sílaba tónica da última palavra de cada verso. É aí que para a nossa contagem, tal como também foi indicado previamente. E depois conseguimos ver algumas sílabas gramaticais que se fundiram, que se juntaram, tal como acontece no verso 7º, entre a preposição de e a palavra Amália, o de junta-se com o a. Depois vemos no verso 10º, perdão, não, estou a dizer disparados, no 9º, a palavra fado termina numa sílaba fraca e a palavra ainda começa por vogal e, portanto, juntaram-se. Vemos no verso 10º a palavra mesma e a palavra ainda, de novo, mesma termina numa sílaba fraca e a palavra ainda começa por vogal. O mesmo vai acontecer no 11º verso, entre a palavra cidade e a palavra aberta, juntaram-se as duas sílabas. Depois temos de novo no 12º verso pessoa e alegre, e depois entre alegre e de novo a junção das duas sílabas, e por fim no penúltimo verso e em também temos aqui uma sílaba métrica para duas sílabas gramaticais. À frente de cada um dos versos temos a designação, porque em função do número de sílabas métricas os versos têm uma designação própria, está bem? Portanto, o decassílabo é o verso que tem 10 sílabas métricas, o octossílabo é o verso que tem 8 sílabas métricas, o trissílabo, o verso que tem 3 sílabas métricas, o alexandrino, 12 sílabas métricas, e por aqui fora. No final temos aqui as duas redondilhas, são as medidas tradicionais, isto é, na literatura da Idade Média, a literatura portuguesa, eram estes versos, estas medidas, as mais frequentes. Versos curtos, não necessariamente escritos e, portanto, por uma questão de facilitar a memorização e a transmissão dos versos, compreende-se que a medida fosse mais pequena. Pronto. Isto no que diz respeito a este poema. Vejamos uma estrofe retirada da obra do escritor brasileiro Fábio Sombra. Nesse instante o magrilim, com voz mansa e bem pausada, disse olhando para a princesa: ouça aqui, minha adorada, quero ver se você pode destrinchar essa charada. Esta estrofe foi retirada dessa obra que se aproxima muito das cantigas ao desafio. Eu falo em verso, alguém responde em verso e por aí fora. Portanto, neste tipo de pelejas, de lutas poéticas, há uma métrica também a seguir e é o que aqui temos. E aqui, neste exemplo, já temos mais sílabas
a juntarem-se nesse instante, vamos ver, com voz mansa e, de novo, também se juntam duas sílabas gramaticais, disse olhando, enfim, disse-o, ouça aqui, estão a ver, e minha adorada também, e é tudo em termos de fusão de sílabas. Pronto. Também ficaram aqui assinaladas as sílabas tónicas, que marcam o final da contagem das sílabas métricas. Eu, pessoalmente, gosto muito de ouvir o próprio escritor falar e explicar esta divisão das sílabas métricas. E gosto de transcrever as palavras que ele utiliza para explicar o que faz. Sem esquecermos que a sílaba tónica não entra na contagem das sílabas métricas, e transformarmos as sílabas tónicas pronunciadas com mais força no som tum, como se fosse um tambor, vamos ter o seguinte ritmo nesta estrofe: ta-ta-tum, ta-ta-ta-tum. E a questão leva-nos ao acento rítmico e à distribuição das sílabas fracas e fortes no verso. Portanto, estamos a passar aqui das sílabas métricas para o acento rítmico. Mas antes de avançarmos, voltemos então e vejamos este acento rítmico na estrofe de Fábio Sombra. Reparem, nesse instante, 1, 2, 3, ta, ta, tum, ta, 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 tum. E então, quando eu leio, daria algo do género: nesse instante, uma grilim, com voz mansa e bem pausada, disse olhando para a princesa, ouça aqui, minha adorada, quero ver se você pode destrinchar essa charada. Isto é importante, eu disse, não sei se repararam, que esta estrofe é retirada de um desafio poético e, portanto, este acento rítmico é importante porque os interlocutores estão a desafiar-se e, portanto, é importante marcar o ritmo, como se fossem provocações ou insultos. Enfim, o insulto talvez seja uma palavra menos adequada, mas é uma provocação e eu estou a querer mostrar que estou acima do outro, e é bom marcar tudo o que digo. E, portanto, então temos esta ideia de que as sílabas métricas são acentuadas. Conforme o número de sílabas do verso, assim os acentos recaem em determinadas sílabas ao longo dele. No exemplo prático 2, atrás apresentado, são acentuadas a terceira e a sétima, que o escritor explicou ou mostrou através do ta-ta-tum, ta-ta-ta-tum. Mas há muitas outras hipóteses de acentuação das sílabas métricas. Não vamos vê-las todas agora, mas existem, e é importante ficar com esta ideia. Por fim, queria ainda chamar a vossa atenção para a existência do verso livre. Com os poetas modernistas, no século XX, surge o verso livre, que não está sujeito a limites de sílaba e de ritmo. É o poeta que vai criar o equilíbrio do poema, seguindo a sua intuição ou uma determinada intenção. É um bocadinho a mesma coisa que acontece com a rima. De tanto falarmos da rima, começamos a chegar à ideia de que todos os versos têm que ter rima. Não, não têm. E a métrica é exatamente a mesma coisa. Portanto, quando o verso não obedece a uma contagem, a sílabas métricas fixas e determinadas, tem a designação de verso livre. Portanto, para terminar, a métrica, tal como a rima, é um recurso expressivo, ajuda a memorizar o conteúdo, indica-nos o ritmo do poema, reflete o conteúdo do mesmo. Um ritmo lento para conteúdos talvez mais tristes, filosóficos, rápido em versos mais curtos. Cada poema é um mundo a descobrir e a reinventar. O ritmo também é construído pela leitura do leitor. Não hesitem em construí-lo.